Vamos abrir o texto santo, Efésios capítulo 6. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está caminhando para as suas considerações finais nessa brilhantíssima carta que a gente começou a expor. Eu ainda, naquela transição com vocês, e o irmão até me lembrou, quando eu vim, você não era o pastor da igreja, ele me deu um abraço tão gostoso, né? E aí me abraçou nesses dois períodos, né? Sem ser e agora sendo pastor. E, meus amados, uma carta belíssima, e a gente tem visto semanalmente aqui, carta muito bem produzida, estruturada, 2 grandes blocos. A gente sabe que o primeiro bloco é doutrina, segundo bloco, vida prática cristã, capítulo 6, o último capítulo, e nesse parágrafo que nós vamos estudar hoje, Paulo vai tratar que a vida cristã é uma vida de batalhas. A vida cristã é uma vida de batalhas, e que a vida prática cristã precisa estar munida, arregimentada, como que um formato militar. A visão que Paulo tem aqui é como que um formato militar. Muito bem estruturado, muito bem preparado. Nossa vida espiritual deve ser assim. Para podermos batalharmos as batalhas da vida espiritual, as batalhas da fé, para representar bem este ideal, Paulo vai lançar mão de uma figura comum ao seu tempo, a figura de um soldado romano. E através dessa tipologia, meus irmãos, ele vai demonstrar como o cristão precisa se posicionar, agir. Ele vai demonstrar como o cristão precisa ter um comportamento diante desta dinâmica, vida cristã, batalha espiritual, lutas que nós atravessamos no nosso cotidiano. E essas lutas que transcendem muitas vezes a ordem natural, saem da nossa esfera, muitas vezes não está no nosso controle do que nós conhecemos com o que é ordinário. O cristão vive neste mundo, ele reage e age, reage de maneira natural. Vive em um mundo de estruturas físicas, nos relacionamentos, e nos relacionamos com estruturas físicas, mas isso não é somente esse lado da moeda. Os cristãos precisam entenderem que existe o lado espiritual, onde seres espirituais orbitam, vivem, que fogem à nossa estrutura natural. Não é como a nossa estrutura física. Esse lado invisível, imperceptível da história, da realidade, que não podemos perceber visualmente, naturalmente, mas são reais, ou mais real do que a gente imagina. Não precisa ser tangível, ser palpável, visível, para que seja real, ou seja definido o que é verdade. Vida espiritual tem esse campo, tem esse lado. A gente viu Paulo falando para a gente aqui coisas do nosso trato do cotidiano, e a gente viu como devemos agir no dia a dia, na lida familiar, no trabalho. Mas tem o outro lado que a gente não vê, e que de maneira está agindo em cada área dessa da nossa vida, onde nós atuamos. Aliás, meu povo, não é preciso realmente ver nada ou tocar nada para saber que aquilo existe. Percebendo isso, Paulo, ele
quer comunicar claramente aos seus irmãos que, primeiro conselho, no que tange a uma vida comunitária espiritual, eles deveriam cuidar-se um dos outros. Eles precisavam desenvolver sua vida de santificação. Mas, obviamente, analisando tudo isso num ponto de vista, observe, natural, que é o cotidiano, mas não perdendo de vista que há a influência espiritual em tudo isso. Então, na sua casa você tem problemas naturais, mas em muitos casos há uma influência de espíritos agindo. E às vezes nós, sendo cristãos conservadores, relegamos isso, colocamos de lado. Não. Muitas vezes a gente erra querendo demonizar tudo, atribuindo tudo ao diabo. E muitas coisas dentro do nosso lar ou na nossa igreja ou em qualquer lugar não está na ordem naquele momento de uma ação demoníaca. Mas não significa que a gente precisa excluir esse lado. Vida cristã madura precisa olhar para esses dois campos. Cuidar da sua vida natural, do seu desempenho na vida da fé, mas sabendo que existe o outro lado, invisível, imperceptível aos olhos humanos. Tão real quanto o mundo que você vive, ou mais real, talvez, ou em muitos casos. Então a gente precisa considerar estas coisas, e Paulo quer que os irmãos tenham este ponto de vista. Neste último conselho de vida prática cristã, ele não se furtou dizer estas coisas aos irmãos. Este outro lado que eu chamei para vocês aqui de imperceptível, ou campo de vista que nós não conseguimos ver, onde se travam as verdadeiras batalhas. É onde acontecem as verdadeiras batalhas espirituais. E o cristão não pode se aventurar, entrar em uma batalha espiritual sem estar arregimentado espiritualmente. Porque é um suicídio espiritual. Nós não podemos ir para as guerras. Um soldado não vai para a guerra sem estar preparado. Ele não vai para a guerra ou não pode ir sem ter recebido um treinamento, um armamento, ser arregimentado. Ele precisa estar repleto de condições para tal desafio. Paulo quer que os irmãos tenham essa visão. Neste conselho de vida prática. Não quer que os seus irmãos vá para a luta despreparado e padeçam no meio da batalha. Desanimem no meio da batalha. Então você, cristão, não pode se desaventurar a isso. Você tem que olhar para os dois lados. Você tem que ter uma visão panorâmica. Você não pode ter somente uma visão retilínea. Você tem que olhar ao redor. Tem que saber que existem esses dois mundos. Sem armas, sem munição espiritual, você será um alvo fácil das trevas, embora seja um crente. E isso é uma verdade. Vida prática cristã, neste último conselho de Paulo, é entregar o que eles devem ser daqui para frente, o doravante. Como cristão, precisamos entender que transitamos em dois mundos, o mundo espiritual e o mundo natural. E, para tanto, precisamos estar muito bem aprovisionados. Amém? Muito bem aprovisionados. Paulo um dia falou assim, olha, as armas das nossas milícias, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Cristo. Poderosas em Deus. O que ele quer dizer com isso? Há um armamento que o cristão precisa ter. Há armas que o cristão precisa lançar mão para lutar, para batalhar a vida da fé. E estas armas não são carnais. E muitas vezes o cristão velhaco usa armas carnais para lidar com batalhas espirituais. Não dá certo, irmão. Não tem vitória nisso. Não há vitória. Só há fracasso.
O tema que nós iremos pensar juntos hoje, essa noite, eu chamei de doravante, ou daqui por diante. Revistam-se da armadura de Deus. Abram, por favor, o santo texto, fiquem de pé. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 20. Doravante, revistam-se da armadura de Deus. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Vamos orar. Bendito Senhor, sejas eternamente pela Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para o doravante. Queremos nos revestir da armadura que o Senhor nos confiou, para resistir o dia mau e permanecer firme. Aplique Tua palavra em nosso coração, Senhor. No nome de Cristo oramos. Amém. Sentem-se, por favor. Então, no verso 10, vemos esta verdade. Nossa força nas batalhas vem do Senhor. Vem no estar no Senhor. Verso 10 é isso. É Paulo desenhando a consciência, um campo de batalha. E o soldado que está no campo de batalha, na peleja, no ardor, no ponto alto da guerra, precisa saber que a força está no Senhor. O vigor está no Senhor. O ânimo está em estar no Senhor. E ele começa a parte A do versículo, põe os seus olhinhos aí no texto. Essa primeira frase aí que ele diz, quanto mais, essa expressão, quanto mais, ela poderia ser muito bem traduzida como finalmente. Finalmente, irmãos, Paulo está chegando na parte final da sua carta, ele está dizendo finalmente. Ele está comunicando que todo o conselho que ele veio tratando com os irmãos, as exortações que ele tratou com os irmãos, a vida prática da igreja, as doutrinas para a igreja, tudo isso tinha este doravante, este finalmente. É o seguinte pensamento, irmãos, tudo o que eu estou falando com vocês é para chegarmos aqui também. Todas estas riquezas que vocês viram, ouviram, é para este finalmente, para este doravante.
A vida cristã tem o doravante, tem um daqui para frente, tem uma mudança, uma transformação, uma ação, uma virada. E Paulo quer que os seus irmãos tenham esse daqui para frente. No demais, doravante, daqui por diante, depois que vocês ouviram todas estas maravilhas, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo aos seus irmãos que daquele momento em diante, na sua vida, ser fortalecido em Cristo, está na força do poder de Jesus. Significa dizer, uma vez que vocês foram iluminados por todo esse conhecimento, todas essas palavras, todas essas exortações, uma vez que vocês foram conduzidos pelo Evangelho, vencer o pecado, ter vida com Cristo, unidos a Jesus Cristo, buscar ter um viver que procede de hábitos cristãos, vocês não podem se esquecer que o que vai fazer com que vocês permaneçam em todo este conselho é estar no Senhor e na força do seu poder. É como se Paulo está dizendo, o poder não está em você, está no Senhor. Para você cumprir tudo isso, está no Senhor. Na força do Senhor que é poder. É colocar a sua vida nessa perspectiva, daqui por diante, a minha vida, eu vou viver na força e no poder do Senhor. Eu vou viver na força e no poder de Cristo. Doravante, eu reconheço que a força não está em mim, está no meu Deus. Doravante, em meio às minhas batalhas, eu saberei que o Senhor me sustentará, dia após dia, na sua força e no seu poder. É isso que o crente precisa ter no seu cotidiano. Paulo quer dizer aos seus irmãos, tenham consciência de que a fé tem esse caminho, que o futuro próximo que está adiante de você, ali dobrando a esquina da sua vida, te chama para que você seja aprovado no meio das suas batalhas. Durante a vida natural, meu irmão, os nossos irmãos e você e eu, teremos batalhas e aflições e tentações continuadamente, todos os dias. E para que saiamos vitoriosos na batalha, nessa dinâmica diária, precisamos ter ciência disso, sermos fortalecidos em Cristo. Jesus será a nossa força. É Ele que te dá força para vencer os seus pecados. É Ele que lhe dá força e poder para que você rompa as cadeias, rompa os limites, rompa esse território de batalha que às vezes está ali te apertando, te afligindo, mas na força e no poder do Senhor, você sai vitorioso. Você rompe como asas de águia e você voa e supera os problemas na força e no poder do Senhor Jesus. Paulo está dizendo aos seus irmãos, doravante, não está no conhecimento humano, doravante não está na experiência humana, doravante na vida espiritual, o poder do crente está em Jesus Cristo, está em permanecer em Cristo Jesus. Na força do seu poder. Aonde está a tua força, meu irmão? Porque se você põe a tua força na tua própria consciência, no teu braço, na tua experiência de vida, você vai fraquejar, você vai cair, você vai perder, você vai morrer. Mas se você estiver na força do Senhor e no poder de Jesus Cristo, certamente você será vitorioso. Não é uma questão de triunfalismo, não. É uma verdade bíblica. O crente que está na força e no poder de Cristo, ele já venceu todas as suas batalhas. Ele vence, porque ele está no Senhor. E Paulo está dizendo, doravante, igreja, esteja no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, o poder do pecado e da morte que atuava em nós, foi quebrado sim, uma vez que cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador.
Você creu em Jesus como seu Salvador, a força do poder e do pecado foi quebrado em sua vida. Você foi unido a Jesus Cristo. Essa verdade é uma verdade espiritual. Ao mesmo tempo, esta verdade nos assevera da salvação, nos assegura da nossa salvação em Cristo, também não nos leva à cegueira de que existem batalhas que nós travamos dia a dia. Não nos conduz à cegueira, na verdade nos põe um olhar para isso, a atenção. Levar uma vida de santificação, esforçando-se dentro de uma vida espiritual, num contexto de vida natural. Irmãos, desde o dia em que você creu em Jesus Cristo, pode-se dizer, doravante, você entrou em um campo de guerra. Desde o dia em que você veio à fé em Jesus, você foi à guerra. E não é uma batalha simples, é uma batalha espiritual, não é uma guerra dualista. Não é isso que eu quero dizer, que existe a força do bem e do mal lutando com você para ver quem vai vencer. Cristo é o vencedor. Cristo não está brigando para ver se vai vencer com o diabo, ele já é vencedor, amém? E os seus filhos já são vencedores com ele, com Cristo. Então não é o dualismo, a força do bem e do mal, lutando para ver quem vai ganhar aquele território, não. Jesus já é vencedor, já é vitorioso, e nós com ele somos vitoriosos. Mas se nós não nos arregimentarmos, sofreremos, padeceremos. Coisas que nós não poderíamos, muitas vezes, se estivéssemos munidos daquilo que Ele nos confia na sua palavra. Pode ser o pecado que rodeia a sua mente o tempo inteiro, mas a Escritura ela já lhe dá uma arma para vencer tal pecado. E arregimentado dela, você vai a essa batalha, a essa guerra, contra essa tentação, contra essa opressão na mente, contra essa opressão na alma, contra o que seja, irmão. A Escritura já lhe dá armamento suficiente para que você vá à guerra para vencer. E aí você vai na certeza de que você será vitorioso. Jesus lhe dá força, lhe dá poder para você vencer. Paulo quer que a igreja tenha essa consciência. Estamos em guerra. Somos vitoriosos, mas temos que ser prudentes. É como que Paulo um dia falasse também, como ele disse lá em Gálatas 5,17, não precisa ir não, mas ele disse lá que havia uma luta entre a carne, que são as obras malignas, e a obra do Espírito, que são as coisas de Deus. Há uma tensão espiritual. Paulo também falou uma outra coisa que a gente pode contextualizar em Romanos capítulo 7, quando ele dizia, olha, eu quero fazer uma coisa, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, eu faço o que eu não posso, que eu não devo fazer. A conclusão dele foi essa: eu sou desaventurado nessa condição, quem me livrará o corpo dessa morte? Cristo, ele diz, é quem dá o livramento. Ou seja, meus irmãos, doravante na fé, estamos em um campo de batalha. Nós não estamos em um parque, numa Disneylândia, nós não estamos em um Beto Carreiro, nós estamos numa batalha, em um campo de batalha diário. Nós não estamos num resort da vida espiritual. O paraíso está para nós ainda, mas não é aqui. Você entendeu isso? Nós temos um paraíso para morar, mas ainda não chegamos lá. E para chegar lá, e até que cheguemos lá, travaremos as nossas batalhas, todos os dias. Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não prometeu doravante a você uma vida de mar de rosas. Ele não prometeu doravante a você uma vida de que tudo vai dar certo, uma vida colorida, que tudo está indo muito bem, um mar de rosas. Não, tem as rosas, tem os espinhos.
Mas glória a Deus que nos concede em Cristo a vitória. Amém? Verso 11, põe os olhos no texto. Agora Paulo vai alertar os irmãos, os crentes, que eles têm um inimigo. Há um inimigo, que é o diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ou podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Temos um inimigo de nossas almas, irmãos. Seu nome é Satanás. A Bíblia chama ele de diabo. Diabo significa acusador, aquele que calunia, que difama os irmãos. Diante de Deus ele vai nos caluniar. Ele fica observando a sua vida, ele fica observando o que você faz, seus atos, suas ações, e de pronto ele vai até Deus e vai te caluniar. Por isso Paulo disse, você precisa se revestir para batalhar contra esse acusador. Você precisa estar munido das ciladas do diabo, do acusador. Cilada, ou seja, ele é um ser estrategista, ele sabe como ele vai até você. Ele sabe quais são as suas fraquezas, ele sabe qual é as suas debilidades, ele sabe muito bem o que você está inclinado, o que você gosta, o que é mal, o que você se inclina. Ele sabe porque ele te observa. Ele nos observa. A Bíblia diz que ele fica cirandando, ele fica circulando ali como um leão buscando tragar. Tragar como? Nas fraquezas. Por isso, você lembra que Paulo falou da vida cristã piedosa longe da impureza sexual? Você lembra disso? Que a gente estudou aqui em Efésios? Às vezes você pode ser levado pelo inimigo na tentação da paixão sexual. Pode ser levado pelo poder do dinheiro, pela ambição, a vaidade. Por isso você precisa vigiar. Lembre-se de onde você saiu, quem você era. Não torne a ser quem você era. Você precisa se arregimentar e se fortalecer no Senhor, revestindo-se da armadura de Deus, para que o acusador não encontre em você nenhuma brecha, nenhum motivo para que ele chegue diante de Deus e venha denegrir você, ou venha falar daquilo que você está fazendo de mal. Paulo está dizendo isso. Entregue suas fraquezas a Deus, revestindo-se da armadura do Senhor. Amém? Irmão, estou dizendo aqui para vocês o que Paulo está dizendo. A força não está em você não, está no Senhor Jesus. Revista-se da armadura de Deus. Você vai vencer se você fizer isso. Então você tem que vigiar. Você precisa vigiar, revestindo-se de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Essa palavra aqui, firme, ela comunica o que no original? Ela comunica resistir. Ela comunica confirmação. Ficar de pé, aprovado no momento da batalha. É no momento da guerra que você deve ficar firme, ser aprovado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso que a palavra diz? É no momento da batalha. Na hora em que o tentador vier, na hora que Satanás vier para assolar você, para tentar lhe atingir, é nessa hora que você deve estar munido da armadura de Deus e resisti-lo na força de Cristo. E ele fugirá de você. Porque, meus irmãos, nós devemos ter por certeza de que o tentador virá. Amanhã ele pode bater a sua porta. Que isso, pastor? O diabo vai bater na minha porta? Vai sim. Você pensa que não? Vai bater na minha porta. A gente não recebe só boas visitas não na vida, irmãos. Se você pensa que você só vai receber boas influências ou ter pessoas positivas somente do seu lado, você está enganado. Na vida espiritual você não tem só bênçãos para receber, existem tentações que vêm.
E nessa hora você precisa estar firme para ser aprovado, para ficar de pé e não cair, para ser confirmado na fé que você decidiu trilhar. A tentação vai bater na sua porta, aquele desejo maligno vai lhe visitar, Satanás vai vir e você vai resistir na força e no poder de Deus, firmado na armadura de Cristo, e aí ele fugirá de você. Ele não vai lá em Deus para condenar você, para dizer que o que você fez ou caiu, porque ele vai ver que você resistiu. Mas isso não significa que ele não vai lá outra vez na próxima segunda-feira. Ele vai de novo, irmão. Ele é insistente, ele é estrategista. E nós precisamos nos permanecermos firmes. Amém? Se nos revestirmos de toda a armadura de Deus, é toda a armadura, não é uma coisa ou outra, é toda a armadura de Deus, então estaremos completos, revestidos, terminaremos a batalha de pé. Sabe, irmão, segunda-feira você não sabe, mas você vai ter a sua batalha segunda-feira. Termine a segunda-feira de pé. Conclua, lute e termine de pé. Em Cristo. E se prepare, porque terça-feira tem mais. Quarta-feira de novo. Quinta-feira de novo. Até o fim. Você não pode se entregar no meio da batalha. Você não pode fraquejar no meio da batalha. Baixar a guarda. Geralmente quando a gente recebe uma vitória, a gente senta no trono da nossa realização, cruza as nossas pernas para contemplar o que nós conquistamos. É nessa hora que o tentador vem com a vaidade e outras coisas. Não baixa a guarda, irmão, não desanima. Você venceu segunda-feira, terminou a segunda-feira de pé, terça-feira tem batalha. Hoje tem guerra, amanhã também, diz um poeta, Marcos Almeida disse isso. Hoje tem guerra, amanhã também, me preparo para o fronte, eu oro a paz. Por quê? Porque todo dia vai ter guerra. Mas todo dia você pode estar arregimentado. Amém, Jorlando? Verso 12 e 13, por favor, irmãos. Paulo agora nos mostra por que o motivo que você precisa se arregimentar, vestir a armadura espiritual. Porque a batalha é espiritual, as armas são espirituais. Veja aí, irmãos, 12 e 13. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. A verdadeira batalha que travamos não pertence às categorias deste mundo, como eu já venho falando a vocês aqui. São carnais, não são carnais, são espirituais. E olha o que Paulo diz. Os nossos inimigos são príncipes, poderes, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Eles estão orbitando nas regiões celestes, todos os dias. Isso denota, irmãos, que estas forças se organizam. Eles estão organizados em categorias, eles se classificam. Sabemos que eles estão derrotados já. Sabemos que eles já perderam, mas eles estão organizados. E agem de tal maneira que muitas vezes os crentes os subestimam. Nós não devemos subestimar. Você não pode acordar a sua manhã pensando que você não tem um desafio espiritual. Você se preocupa com seus desafios naturais e relega a questão espiritual. Você está num campo de batalha, um alvo fácil.
Revista-se de toda a armadura de Deus, levante-se a cada dia da sua vida, sabendo que a batalha lhe chamou já. Você já foi convocado. Há uma organização de seres espirituais que tentam contra você. Paulo tinha essa consciência todos os dias da sua vida. Ele quer que os irmãos da igreja tenham essa consciência todos os dias. Não podemos nos aventurar de tal maneira, estar nessa guerra de qualquer modo. Muito claramente Paulo está nos dizendo que empecilhos procedem desses lugares, desta ambiência. E muita coisa que você tem como empecilho de desenvolver a sua vida de piedade, você é impedido muitas vezes por causa do seu desligamento disso, da sua falta de atenção nisso. E aí estes seres espirituais vêm para te desanimar, esfriar a tua fé, fazer com que você caia, desenvolva velhas práticas de pecado outra vez, porque você está distraído. Eles estão organizados e você completamente desorganizado. Eles estão preparados para a batalha e você, de qualquer maneira. E depois vai ter que catar os caquinhos. Isso acontece muitas vezes, irmãos, quando nós praticamos, um exemplo, na pregação do Evangelho. As forças espirituais estão ali com violência, endurecendo o coração do indivíduo para que ele não creia na mensagem do Evangelho. A gente está pregando a verdade e o espírito maligno da incredulidade agindo no coração, endurecendo o homem no pecado para que ele não receba a vida. É uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. Pregar o Evangelho é uma batalha espiritual. A gente não vê, mas há uma batalha espiritual, porque enquanto eu estou pregando para vocês a verdade de Deus, inimigos, forças espirituais querem agir para que você não entenda a palavra, não receba a palavra, a boa semente, para que você continue obscurecido, para que você continue escravo. Então há essa dinâmica acontecendo em todo o tempo. Ou, às vezes, quando temos uma perda, quando passamos frustrações, enfermidades, muitas vezes são causas malignas também. Tem a ordem patológica, mas existe a ordem espiritual. E a gente precisa saber dessas coisas. Por isso que Paulo disse, olha, para que você fique firme no dia mau. Porque dia mal vai ter todo dia, né, Jamile? Dia mal vai ter sempre. Eu já falei vocês uma vez sobre isso. Dia mal a gente vai ter sempre, mas na hora H, o Senhor vem nos dar vitória. Na hora H, sabe? No front. Quando a gente pensar que não tem mais o que fazer, o Senhor vem nos dar vitória. O que Ele quer é que você continue em pé, sem duvidar, firme. Quando vier aquele convite para você receber aquela propina, você fique firme. Não se venda por prato de lentilha. Quando alguém quiser flexibilizar uma coisa, no trabalho, onde quer que seja, não vá por esse caminho, fique firme. Deus valerá a sua decisão, Ele valerá a sua decisão. Irmãos, o nosso inimigo é sagaz, ele sabe entregar os pratos de lentilhas. Ele sabe o que seduz o nosso coração. O que nós nos inclinamos. Eu tenho os meus pecados, você tem os seus pecados. O inimigo sabe onde tentar. O pastor, a ovelha. Por isso que nós precisamos estar firmes, permanecer de pé, inabaláveis, doravante. Para que depois de tudo a gente permaneça firme. Depois de tudo é o que? Todo dia.
depois de tudo, todo dia, permanecer firme na força do Senhor Jesus. Verso 14 ao 17, Paulo agora vai dar para a gente o armamento. A figura é o soldado. Você é o soldado de Cristo. E o soldado de Cristo precisa, verso 14, estar firme, cingido o vosso lombo com a verdade. Você é o filho da verdade. Primeira coisa que um soldado romano tinha que fazer era colocar o cinto antes de colocar tudo. Ele tinha que colocar o cinto ia amarrar muito bem e iria estruturar todas as outras coisas que viriam. Então ele precisava assentar muito bem o cinto para que a túnica ficasse bem ajustada e ele tivesse liberdade nos seus movimentos. Ele pudesse ter desempenho na batalha. A verdade nos dá bom desempenho na batalha. Não compactue com o engano, com a mentira. O soldado de Cristo precisa estar apegado à palavra da verdade. A verdade é o seu discurso. O soldado de Cristo se cinge com a verdade. Paulo está dizendo aos seus irmãos: se cinja, se revista da verdade. A verdade da fé que governe a sua vida. A sua vida precisa ser governada, cristão, com a verdade, cingidos com a verdade. Homem verdadeiro. E aí eu estava vendo que pegaram o John Hus, um reformador, e falaram: negue tudo que você escreveu. Negue tudo que você está dizendo. Não, eu não posso negar a verdade que eu sempre vivi e preguei. Sabe o que fizeram com ele? Amarraram ele numa estaca e queimaram ele vivo. Mas ele foi cantando vitorioso para o céu. Naquela batalha, aqueles homens pensaram que eles venceram, mas quem venceu foi John Hus. Ele disse: daqui a alguns anos, morrendo sendo queimado, ele disse: Deus levantará um ganso, e esse voará mais alto. Quem foi esse? Lutero. Séculos depois, Reforma Protestante. Então, enquanto aqueles homens pensaram que mataram, aquele homem disse: não desisto da verdade que sempre preguei, morro por ela. Morra pela verdade, irmão. Não compactue com a mentira. Amém? E vestido da couraça da justiça. Aqui significa pureza e retidão. A nova vida que você recebeu em Cristo é uma vida de retidão e de pureza. Paulo está dizendo aos seus irmãos: seja arregimentado com a justiça de Deus. Em outras palavras, viva uma vida justa, viva uma vida que produz atos de justiça. Seus atos precisam ser atos de justiça. Tem que se identificar o que você faz com a justiça de Cristo. O que você fala com a justiça de Cristo. Você reflete a imagem daquele que é justo, o justo por excelência. Agora no versículo 15: calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado de Cristo é aquele que propaga o evangelho. Ele pacifica aqueles que estão sem paz através da pregação do evangelho. Ele redime na pregação do evangelho o impenitente pecador, que não pode se redimir dos seus pecados por si mesmo, mas ele leva a mensagem, ele leva a pregação que redime o pecador, que transforma. Este item, sandálias nos seus pés, o soldado romano, a história mostra que eles na sua botina, digamos assim, tinham os pregos que firmavam eles no campo de batalha, eles não deslizavam no campo da batalha. Eles tinham firmamento, firmeza, isso tornavam muito hábeis na guerra. Os soldados romanos eram soldados muito bem preparados. O cristão deve ser muito bem preparado na comunicação do evangelho, conhecer o evangelho, saber falar da cruz de Cristo, propagar o reino de Deus. Doravante, você foi salvo para proclamar aquele que te salvou. Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O soldado romano, meu irmão, tinha 2 tipos de escudos que ele carregava com ele.
Quando ele estava no seu patrulhamento normal, ele usava um escudo redondo pequeno. Era o escudo do cotidiano, que ele não precisava de tamanha proteção. Mas tinha um outro escudo maior, de madeira e couro, que quase que cobria ele completamente. É esse escudo que Paulo está falando, que ele precisava embraçar. E esse escudo era poderoso para impedir que as flechas inflamadas dos seus inimigos o atingissem. E Deus está usando Paulo para dizer aos seus irmãos: vocês precisam embraçar a fé. Ela é que te protege. Ela é que te guarda de que todos os dados inflamados do maligno venham contra você. E aí ele vai dizer, ligado: tomai também o capacete da salvação. É o símbolo da confiança, da proteção, da segurança que Deus traz ao seu coração. A cabeça de um soldado era algo que deveria ser protegido. Numa batalha, o alvo é a cabeça. E o elmo de um soldado romano cobria-o perfeitamente. Não era o elmo que ele usava corriqueiramente, era o da guerra que o cobria completamente e o protegia. Então ele está dizendo: olha, na sua mente deve estar esta proteção selada, para que você não duvide, para que você continue caminhando ajustadamente, a sua mente protegida e todo o seu corpo protegido. Para que você não acorde um dia duvidando da fé e outro dia desanimado. Para que um dia você acorde sabendo que está salvo e outro dia pensando que está perdido. Não. Seguro em Cristo. Seguro da obra que Ele fez em você. Doravante. Paulo está ensinando aos seus irmãos a não terem dúvida quanto a isso. Porque, meus irmãos, no meio da batalha a gente tende a duvidar. Você sabe muito bem disso. Eu sei disso. A gente se vê diante da dificuldade, a gente se vê impotente. A gente duvida. A gente fraqueja. Mas se a gente estiver com o capacete da salvação, a gente estará selado. E olha, ainda diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, esta arma é indispensável. O soldado não ia para a guerra sem espada. Se ele tivesse tudo isso e não tivesse a arma de ataque, ele vai com a espada. Você precisa estar com a espada. Você precisa ser habilidoso como o soldado romano era, hábil na espada. E ser hábil na espada é conhecer a Escritura, é conhecer a palavra, é saber os textos, é saber fazer interpretação, é conhecer texto bíblico, é ler a palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus. Ser um guerreiro hábil e vencer o mal pela palavra de Deus. Pense Jesus na sua tentação, porque todo mundo foi tentado. Jesus foi tentado. Ou você pensa que você não vai ser tentado? Você é mais bonito que Jesus. Jesus foi tentado. E não foi somente no capítulo 4 de Mateus. Várias vezes. Mas lá você vê que ele venceu com o quê? Com a palavra. Não foi, Tarcísio? Com a palavra. Habilmente com a palavra. Na batalha você vai vencer usando o quê? Fale. A palavra. Então pense bem nisso. Verso 18, irmãos. Temos o indispensável na batalha espiritual: a oração e a súplica. E ele diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está apresentando aos seus irmãos que a oração e a súplica é um fator indispensável. Alguns teólogos dizem que é uma arma também, que essa também é um armamento, né? Alguns dizem assim. Tudo bem, a gente pode aceitar isso sem problema. Mas a oração e a súplica levam o coração mais uma vez a Deus em obediência. A oração e súplica leva você mais uma vez em arrependimento a Deus. A oração e súplica leva você de novo diante do seu comandante. Como é que você vê seu comandante? Orando. Você é um soldado da fé. Vai orar.
vai suplicar, vai entregar-se a Ele todos os dias. Certamente Ele vai cuidar de você, Ele vai lhe dar estratégia, Ele vai lhe dizer como você deve fazer para vencer. O texto lá em Atos diz assim, tendo eles orado, o lugar tremeu. E Deus confirmou a sua palavra no meio da igreja. Cristo será sempre honrado no meio dos seus soldados quando eles estão em oração. Quando eles estão unânimes, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Faça isso, meu irmão. Em todo tempo, em tempo bom, em tempo ruim, faça orações. Mesmo que você entende que as suas orações são débeis, mas o Espírito Santo ora e intercede com você e leva as suas orações para Deus. Concluindo, irmãos, versos 19 e 20. Paulo apresenta aqui, concluindo, que esta intercessão e esta oração que é tão importante, ele também desejava que fizesse por ele. Ele fala, por todos os santos, mas também por ele também, para que ele fosse arregimentado por Deus. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazendo conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado no falar como me fez cumprir. Ele era o encarcerado. Paulo aqui está lembrando aos seus irmãos a sua realidade. Você lembra quando a gente começou a estudar essa carta? Ele estava onde? Preso em Roma. E ele está lembrando de novo no finalzinho aqui. Eu sou embaixador em cadeias. Orem por mim para que eu permaneça firme. Orem por mim para que eu tenha autoridade no falar. Para que as minhas palavras, o evangelho que é o mistério que ele está dizendo, chegue ao coração desses homens, para que a minha pena continue revelando a vontade de Deus. Orem por mim, para que eu tenha ousadia e poder no falar. Ele entendia que isso era preciso. Então, meus irmãos, concluindo aqui com vocês, tenham a vida de vocês nessa dimensão. Vida espiritual, vida natural, essa dinâmica, esses dois mundos, você precisa responder bem a esses dois campos. Seja o crente piedoso, seja um homem de oração. Seja um homem de fé, entregando-se a Deus a cada dia, lavando-se diariamente no Senhor e recebendo dele a sua força e seu poder. Revestindo-se a cada dia da armadura de Deus, você resistirá o dia mau que virá. Cristo certamente será glorificado. Você estará sempre protegido no Senhor. Não ignore essas verdades que você ouviu. Haja vista, a batalha espiritual é o terreno que você está diariamente. Então, diariamente se revista. Seja capacitado pela armadura de Deus. Procure saber com discernimento aonde você deve se aplicar. Se naquele momento e naquele lugar é forças e ambientes das trevas, lute e use as armas espirituais. Aquilo que é sua responsabilidade como homem, cumpra em fazer. Cristo será glorificado. Creia em Jesus, na sua nova vida doravante. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, pela exposição que o Senhor nos deu de Paulo, nesta carta de Efésios. Nós já estamos concluindo ela, Senhor. Mas nós somos gratos a Ti porque foram tantas verdades maravilhosas que apreciamos aqui. E já no finalzinho dessa exposição nós temos, meu Deus, essa direção para o Teu povo. Doravante. Vida espiritual é vida de batalha diária. E o Senhor nos reveste com o Teu poder. O Senhor nos reveste com a Tua força, com os Teus armamentos. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos que estão mais fragilizados, mais fracos. E aqueles que estão bem, estão de pé, que continuem vigiando. Aqueles, Senhor, que aqui estão, que ainda não têm a fé salvadora, que o Senhor
os ajude a crer no Salvador Jesus Cristo. Que possam, Senhor, fazerem parte da igreja de Cristo e também terem essas bênçãos da armadura de Deus nesta batalha diária até o fim. Louvado seja o Senhor, e na hora H e no teu tempo nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém.